Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, versículo 17 a seguir. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia, o dia da redenção, o dia da nossa transformação, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Meus amados irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar com todos nesta tarde e noite fala de lições da última Páscoa. Lições da última Páscoa. Essa mensagem eu poderia tomar como base qualquer texto entre Mateus capítulo 26, versículo 17, o que lemos. Poderia tomar como base Marcos capítulo 14, versículos 12 a 26. Poderia tomar como base o texto de Lucas capítulo 22. O texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11. Ou quem sabe também o texto de João capítulo 13. Escolhi este por ser o mais, vamos dizer assim, resumido, com muitas informações. Embora o texto, a mensagem que eu quero, vai usar todos esses textos para atender ou para aprendermos as lições desta última Páscoa. Sim, este evento para Jesus seria o do desejo, o plano de Deus que fosse a última Páscoa. A Páscoa iniciada por Deus quando os filhos de Deus estavam fugindo, aliás, ainda não tinham fugido ainda. Não tinham saído, melhor dizendo, da terra do Egito, libertados com mãos fortes de Deus. Eles ainda estavam lá, já tinham sido passado 9 pragas, e a última levaria a cabo o plano redentor de Deus para a nação de Israel e a ilustração final para o que o Senhor faria para o povo de Deus em Cristo Jesus. Eles tinham que matar um cordeiro,
Eles tinham que comer pão sem fermento, mostrando as pressas. E eles tinham que beber ervas amargas, para lembrar do tempo da escravidão. Nós estamos em uma ceia nos nossos dias, que o elemento que mais se aproxima da Páscoa, que normalmente costumamos, é o abacaxi. E isso por causa da casca e da coroa que está em volta. Uma vez eu brincando, podíamos colocar limões, jilós, é assim que fala jiló aqui? Algo amargo, azedo. Obviamente que isso está relacionado à antiga aliança. E através daquele evento que o Senhor fez, e o sangue do cordeiro era colocado nos umbrais das portas, aquele evento já seria o primeiro evento que o Senhor estaria promovendo na nação de Israel, nas muitas festas que o Senhor desejou que a nação de Israel promovesse quando chegasse à terra prometida. A primeira, eles já celebravam ainda no tempo do cativeiro, na terra do cativeiro. E isso já nos ensina muitas coisas. E os elementos que eles tinham era o cordeiro, eram nervos do cordeiro, era o suco de uva, o vinho sem fermento, era o pão, ou o vinho sem álcool e sem fermentação, e era o pão sem fermento. E quando Jesus vai para esta Páscoa, eu percebo, na minha limitação, que o entendimento de Deus, que esta seria a última Páscoa neste moldes. Ele iniciaria uma nova festa, uma nova Páscoa com novos elementos. Na Páscoa dos judeus, os elementos são pães sem fermento, o vinho sem ser fermentado, ervas amargas. Na nova dispensação, a Páscoa tem novos elementos, pão e vinho. E Jesus, ele chega, e aí eu já quero começar a falar com os irmãos acerca destas lições. A primeira lição que eu quero meditar com os irmãos, que nesta última Páscoa, que já é apresentada na Páscoa que o Senhor determinou aos judeus, e que o Senhor Jesus já está dando como lição para esses novos eventos, é a lição dos comandos. Você pode repetir? Lições do comando. O que quer dizer isso? As coisas precisam ser feitas na ordem e obedecendo a ordem no tempo de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos deu ordens, e estas ordens precisam ser dadas ou obedecidas no tempo. Algumas ordens a gente pode ficar despreocupado com o tempo. Por exemplo, a própria Santa Ceia não há uma limitação de tempo. Toda vez que se reunirem para lembrar do meu sacrifício, lembrar da velha aliança e da nova aliança e da esperança que eu dou a vocês, uma esperança viva e eficaz, que é comer o pão e o sangue, todas as vezes, ou seja, não há um limite. Você pode tomar ceia todo dia. Aliás, a história diz que a igreja primitiva tomava ceia todos os dias, mas à frente eles passaram de semana em semana, depois passou-se a mês, e chegou um tempo que a igreja passou a celebrar a ceia de ano em ano. Graças a Deus voltou ao mês a mês. Eu já cheguei, enquanto obreiro, cear numa semana 12 vezes. Numa semana. Semana tem 7 dias. Não há uma obrigação de quantidade, e a questão, a ordem é celebrar Jesus. A ordem é lembrar do que Jesus fez.
A ordem é lembrar do que Jesus faz. A ordem é lembrar do que Jesus fará. Como? Com o pão, com o sangue. Com pão e com vinho, com a carne e com o sangue. Esta é a ordem. Outra ordem que nós precisamos despreocupar com o tempo é pregar o evangelho. Ide e pregai o evangelho. O apóstolo Paulo a Timóteo diz: insta em tempo e fora de tempo. Agora tem algumas coisas que nós precisamos seguir o comando. Nesta Páscoa, nesta última Páscoa, o Senhor Jesus mostrou a necessidade de obediência aos comandos. Este evento está acontecendo em uma quinta-feira. Os discípulos, o Lucas vai dizer que os discípulos que chegaram a Jesus e perguntaram: onde o Senhor quer que celebremos a Páscoa? Foi Pedro e João. Foram as linhas de frente. Jesus tinha entre os discípulos e seguidores 70, entre os 70, 12, entre 12, 3, entre 3, 1. Da linha de frente, João, os da sequência, Pedro. Perguntaram ao Senhor: Senhor, onde quer que celebremos a Páscoa? Eu fico imaginando, no último dia, no dia de realizar o evento, eu acho que eles ficaram se perguntando: e aí, como é que vai ser esse negócio? Ele veio e trouxe a gente para Jerusalém. A gente não queria vir com ele para Jerusalém, porque a gente sabe que os caras querem matar ele. Lutamos contra ele para ele não vir para Jerusalém. Agora ele vem para Jerusalém, é recebido com festa. E nada da Páscoa. E nada. Aí o Senhor Jesus diz: deu o comando. Enquanto o Senhor Jesus não dar comando, às vezes a gente precisa perguntar: Senhor, qual é o comando? O que é que o Senhor quer que eu faça? Mas enquanto Ele não dá a resposta, enquanto Ele não dar a direção, enquanto Ele não dar este comando, nós precisamos entender que enquanto Ele não fala, nós ficamos quietos. Essa lição é muito importante, irmãos, porque se a gente observar a história do rei Saul, o que tirou ele do trono, e não só ele do trono, mas a raiz dele do trono, não foram os outros pecados. Foi um pecado grave da pressa. Ele atravessou determinações dadas pelo próprio Moisés. Ele atravessou determinações passadas pelos sacerdotes. Ele atravessou e disse, o sacerdote disse: olha, espera, depois que nós oferecemos o sacrifício, vou dar instruções e você vai para a guerra. Saul ficou apressado, Samuel demorou, porque às vezes Deus faz isso. Deus atrasa pessoas, Deus atrasa negócios, Deus atrasa coisas, Deus atrasa. Você já passou por um momento que você tinha dinheiro no banco e não conseguia usar o dinheiro? Você já passou por um momento que uma pessoa atende sempre no momento e de uma hora para outra ela não atendeu? É o Senhor tentando dar a lição. É preciso respeitar o tempo. Saul perdeu o direito da sua família, da raiz dos seus pais, continuar no trono. Porque, irmãos, aí você fala: pastor, Davi casou com a filha de Saul. Sim. Entrou no reinado através da filha. Sim. Mas não foi a raiz de Saul que continuou, foi a raiz de Davi, com outra mulher. Sabe por quê? Porque ele tinha uma ordem. Ele é rei, ele não era sacerdote. Ele, como um rei, não podia oferecer sacrifício. E na sua pressa, para tentar fazer o seu serviço como rei, ele atropelou e fez um serviço de sacerdote. Na hora que ele terminou o sacrifício, o sacerdote chegou. E o sacerdote chegou irado. Só que o sacerdote chegou irado com compaixão. O sacerdote chegou irado com amor.
Irado porque deu uma bronca, que ele fez o que não deveria fazer. Mas quando ele chegou, Deus falou: passou o trono. Saul tentou argumentar, Samuel tentou interceder, e o Senhor falou: você quer ter mais amor do que eu? Só por isso. Além dos outros pecados, de consultar adivinhos, além de outros pecados, de afrontar o povo de Deus, de afrontar aqueles que servem a Deus. Mas o que fez ele perder a raiz no trono foi a pressa. Enquanto o Senhor não deu a determinação, espera. Quem sabe você está querendo chegar como os discípulos. Os discípulos fizeram certo. Chegou no dia, não tem orientação, não tem determinação. Então eles chegaram: Senhor, o que é que nós vamos fazer? Aí o Senhor deu a determinação. Só depois eles seguiram a determinação. E nesta de seguir comandos do Senhor, uma lição muito importante que nós cristãos precisamos aprender. Nós precisamos aprender também a lição de obediência incondicional. O texto não diz, mas o Senhor Jesus, se não me engano é Marcos que fala, que a ordem do Senhor Jesus era: vocês vão preparar o lugar da minha ceia, a minha última ceia, a minha última Páscoa. Vocês vão preparar e vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Lucas também vai revelar isso. E ele vai levar vocês até o lugar. E quando chegar no lugar, você vai encontrar uma pessoa, o dono, e vai dizer: olha, o mestre quer. Onde está o lugar onde ele vai fazer a sua refeição, a sua última Páscoa? Irmãos, a ordem do Senhor Jesus aqui é meio estranha. Vamos combinar. Tudo bem que, apesar de não ser normal um homem com um cântaro na cabeça, mas ela não era difícil de acontecer. Alguns falam que poderia ser um fenício, que eram acostumados a fazer isso. Outros falam que eram eunucos, que faziam também esse serviço com um cântaro na cabeça. Mas os discípulos podiam argumentar: Senhor, seguir um homem com um cântaro na cabeça? As coisas vão ficar apertadas na sequência. Vai perguntar uma pessoa que dá a entender que não conhecia o que eles não conheciam: onde vai ser a ceia do Senhor? Onde você preparou a Páscoa do Senhor? Onde você preparou o salão onde Jesus, o Filho do Homem, vai fazer a última Páscoa? Eles seguem, aquele homem do cântaro apresenta o dono. Deus não fala nome, Deus não fala o que é, a Bíblia não fala, mas eles obedecem à voz de Jesus. Antigamente eu achava que essa é uma ordem difícil de obedecer, mas antes eles já tinham obedecido uma outra bem estranha também, que o Senhor Jesus mandou os discípulos pegar um jumento. E se alguém perguntar por que está tirando, diga: é para o mestre. Você obedecia essa ordem? Vai ali, pega um carro, dê partida e vai dirigindo. Se alguém atravessar no caminho e disser: por que você tirou o carro do lugar, sendo que o carro não é seu? Aí você fala: não, foi Deus que mandou, para serviço do mestre. Então essa não era tão complicada de resolver. Mas uma coisa que nós podemos aprender é que quando Jesus dá o comando, quando Jesus dá a ordem, quando Jesus dá a direção, é porque Ele já sabe de todas as coisas. Ele já preparou o homem com cântaro na cabeça. Ele já preparou alguém. Eu não sei como Deus preparou aquele homem para preparar o melhor lugar da sua casa para Jesus fazer a Páscoa. Eu não sei se ele deu um sonho, eu não sei se ele deu uma visão. Uma coisa eu sei: o Senhor já preparou todas as coisas. Nós podemos estar apressados, mas uma coisa é certa: Deus não está apressado. Ele está comandando todas as coisas, tintim por tintim, para que tudo aconteça no tempo certo, para a glória de Deus.
no tempo certo, se obedecermos, vai tudo se encaixar. Você pode até se questionar, mas que ordem é essa? Que ordem estranha é essa? Não podemos fazer algum discurso, não podemos fazer alguma negociação. Não, meu filho, eu já preparei tudo. Este evento já está agendado na agenda de Deus, antes do firmamento, antes da fundação da terra. Este evento já está organizado. A palavra de Deus diz que quando Deus manda a palavra de Deus é poderosa para cumprir, e Ele vela para que esta mesma palavra se cumpra. É só seguir a direção. É só seguir a direção. É só seguir a direção. O Senhor já abriu porta, o Senhor já abriu o mar, o Senhor já abriu fogueira, o Senhor já liberou o espaço. É só seguir a direção. Esta é a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos desta última Páscoa, a primeira Santa Ceia. A lição da obediência incondicional no tempo certo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Porque se tem uma coisa que isso é bom para nós, é que a gente não precisa queimar miolos. O que é queimar miolos? Arder a cabeça, ficar preocupado, ficar nervoso, ficar ansioso. Como é que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Calma, filho. Na hora certa, Deus vai se levantar ou vai mandar a sua palavra. Se eu, que sou limitado, consigo organizar algumas coisas minimamente boas, imagine Deus, irmãos, que está acima, está caminhando por caminhos mais elevados, tem pensamentos mais elevados, e não só sabe o hoje, não só sabe o ontem, mas sabe o amanhã. Ele sabe quem vai estar amanhã, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe todas as coisas, tudo já está na sua ciência. Isso é confortável saber que eu não preciso, no reino de Deus, ficar preocupado em fazer as coisas segundo os meus pensamentos, segundo a minha imaginação. Eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar angustiado, eu não preciso ficar agoniado. Eu preciso descansar para ouvir a voz de Deus. E quando eu ouvir, obedecer e o nome do Senhor ser glorificado. Seguir os comandos me dá um alívio. Irmãos, vocês podem achar que eu sou calmo. Eu quero aqui sempre lembrar os irmãos, o pastor João Áquila não é calmo. A pastora Naira sabe bem o que é isso. O pastor João Áquila é controlado. Você pode perguntar por remédios? Eu não tomo nem às vezes o que o médico manda. Controlado pelo Espírito Santo, em termos de nervos. Oxalá que eu fosse controlado 100% pelo Espírito Santo. Mas em termos de pressa, eu sou apressado, irmãos. Em termos de agonia, eu sou agoniado também, como vocês. Mas eu aprendi uma coisa: eu posso descansar no Senhor. Aqueles que confiam em mim, descansam em mim. Aí o Senhor Jesus em João capítulo 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração, não fique agoniado, não fique apressado, não fique nervoso, não fique se perturbando. Tenha paz, descansa em mim. A paz que eu dou, o mundo não a dá. Tenha paz, descansa, creia em mim, creia em Deus, vai dar tudo certo. As coisas já estão tudo encaminhadas. Tenha paz e creia. Seguindo comandos. A segunda lição que eu quero meditar com os irmãos, aqui não é uma questão sequencial lógica, é mais uma questão didática mesmo. É a lição da prioridade da comunhão. Você pode repetir?
Prioridade da comunhão. Irmão, você sabe quem é Jesus? Jesus é o Verbo. Jesus está na glória. Jesus não tem tempo de nascimento enquanto Deus. Jesus não tem tempo de morte porque Deus não morre. Jesus está vestido de glória, de majestade, adorado, exaltado, engrandecido. A Ele, por amor aos homens e mulheres, por amor à humanidade, Ele resolve fazer algo que muitos queriam fazer, mas nem conseguiram. Moisés tentou fazer, mas não era capacitado para fazer. Senhor, perdoa este povo, e a culpa deles passa para mim. Paulo fez a mesma coisa. Senhor, perdoa-lhes e me responsabiliza. Aí Deus olhou, não tem condições. Eu sou justo demais para aceitar uma oração dessa. Eu sou justo demais para atender uma oração dessa. A minha justiça não recebe este pedido. Aí Jesus veio cumprir a justiça de Deus. Ele poderia chegar como juiz. Ele poderia chegar como advogado. Ele poderia chegar como promotor. Mas ele chegou como réu. Nasceu. Se tornou homem. Recebeu uns seguidores. A Bíblia, os historiadores contar que podiam chegar a seguir Jesus até 3.000 pessoas, até 15.000 pessoas. Quando fala de homens, 5.000 homens, já desistiram de contar todo mundo. Ele elegeu 12. Mas pense nos 12, daquele jeito. E não era só os 12. A sua própria família, que Deus elegeu para ele ser cuidado. Aqueles a quem Deus, ele olhou, Deus preparou para ele nascer, perseguindo, maltratando. Mas aí o Senhor Jesus, na sua última Páscoa, no último dia que antecede a sua morte, e ele já sabia o que lhe esperava, ainda assim fez questão de ter comunhão. Ainda assim fez questão de ter comunhão. Os 12 estavam presentes. E não era só os 12. Obviamente que os 12 tinham ali a evidência, a notoriedade, estavam mais juntos. Mas Jesus escolheu um povo. E na sua última Páscoa eu disse: é esse povo que eu vou resgatar. É esse o povo que eu vou transformar. É esse Pedro nervoso que eu vou acalmar. É este João que também era nervoso que eu vou controlar. Você vai ler a história de João, você vai ver que não era tão calminho assim. É esse Tiago que eu vou transformar. É esse Tomé que eu vou me revelar. É este André que vai anunciar as minhas novas. É este Judas que vai me trair. Mas eu não vim fazendo escolhas. Eu amei o ser humano. Eu amei a humanidade. E o meu sacrifício é suficiente para perdoar, para justificar, para redimir, para transformar, para salvar todos aqueles que se arrependerem e crerem no meu evangelho.
então eu vou ter comunhão com todos. Foi Pedro e João preparar a ceia, mas na ceia estavam todos os 12. Jesus sempre soube que um iria trair. Se a gente for analisar a palavra de Deus, nós vamos observar que Deus não faz ninguém nascer predestinado para a destruição. Ninguém nasce na terra predestinado para a destruição. É o diabo que engana os seres humanos. E elas se deixam enganar. Se deixando enganar, se perdem. Se a gente observar os 12, eu poderia listar pelo menos uns 3 que poderiam trair Jesus. Judas e mais 2. Eu entendo que Jesus, enquanto homem, ainda no meado do seu ministério, talvez não soubesse, enquanto homem, quem iria trair. Porque Jesus, ele é 100% Deus. Mas e quando ele esteve na terra como homem, ele deixou a sua divindade de lado. E seguiu as orientações do Espírito Santo. Seguiu os comandos do Espírito Santo. E eu imagino, deduzo, não é uma doutrina, é uma imaginação minha, que Jesus até um certo tempo não sabia quem iria trair. Mas uma coisa é certa, ele sabia que um deles iriam trair. Porque já estava escrito, já estava revelado dele. É o verbo, ele é a palavra. Foi ele que se revelou aos profetas, em sonhos, em visões. Mas ele resolveu se revelar pessoalmente. Só que na ceia, Jesus já sabia. Só que se a gente observar, tinha mais candidatos. Olha Mateus. Mateus era publicano. Mateus era cobrador de impostos. E pela cultura da época, aqueles que se aceitavam, sendo judeus, ser cobradores de impostos, é porque tinham orgulho e queriam se enriquecer. Só que Mateus não deixou o diabo enganar a sua mente, o seu coração. Então ele escreve no seu evangelho, e é a única parábola que tem essa passagem, que quando alguém encontra um tesouro muito grande, ou seja, ele encontrou um tesouro maior do que aquele que estava buscando, uma riqueza maior do que aqueles que estava tomando, um valor maior e melhor do que aquele que estava cobrando, daquele que recebia dos romanos, daquele que ele cobrava dos seus irmãos. Ele recebeu um tesouro maior, e esse tesouro maior era Jesus. Ele não deixou o diabo enganar o seu coração. Pedro. Porque, irmão, o engano acontece com a gente. O diabo consegue, se a gente não vigiar, por isso que a gente tem que vigiar. O diabo consegue enganar a gente até na nossa santidade. Qual é a parábola que Jesus contou que revela mais isso? A parábola do bom samaritano. Por que o sacerdote, o levita não pararam? Eles não pararam porque não podiam. Eles achavam que estavam mortos. Mas naquela santidade, o diabo criou uma barreira. E esqueceram que o Senhor Jesus queria misericórdia, que o Senhor Jesus queria amor, justiça, fidelidade. E a lei era para levar isso. A lei não foi suficiente, Jesus veio e deu a graça. Então tinha ali alguns candidatos que poderiam trair, mas Jesus já sabia que Judas seria o traidor. Aliás, Jesus já sabia, sabe por quê? Porque Judas já tinha traído Jesus. Nesse evento, no dia anterior, na quarta-feira, Judas procura os sacerdotes. Por que Judas traiu Jesus? Porque Judas não reforçou a sua mente como fizeram Mateus, Pedro, João e os outros apóstolos. Porque mesmo com Jesus, ele ainda roubava a Jesus. Ele ainda roubava as pessoas que estavam seguindo a Jesus. Então, quando ele não se deixa transformar por aquilo que Jesus está fazendo, a mente é cauterizada. Então ele traiu Jesus. Ele procura os sacerdotes e vende Jesus. Jesus sabia, mas Jesus priorizou a comunhão. O texto sagrado nos 4 evangelhos afirmam que o Senhor Jesus,
antes de começar a comer o pães asmos, a beber as ervas amargas, porque dá-me a entender que ele fez o protocolo, e também o vinho, ele falou: alguém há de me trair, e está entre vocês. Aí todos se perguntaram: eu, Senhor? Porque Pedro já viu que o que Jesus falava acontecia. João sabia que o que Jesus falava acontecia. Se ele está dizendo que um vai trair, é porque um vai trair. Só que Judas já tinha traído Jesus. Aí o Senhor Jesus: aquele que mete o pão comigo. Aqui tem várias teorias, eu não vou entrar nessa questão. Mas estava ali na mesa, estava com Jesus. Podia estar dividindo o molho do pão com Jesus. Mas aquele que está comigo, que mete a mão no meu prato. Os 12 estavam com Jesus. Depois que Jesus fala isso, o único que não tinha falado anterior falou agora: Senhor, sou eu? Rabi, sou eu? Mestre, sou eu? Tu o dizes. Até isso Jesus é sábio, né? Jesus é você, o traidor sem vergonha, seu safado. O Senhor Jesus disse: tu o dizes. E deixou. Começou a fazer a cerimônia. E depois que come, ele volta e começa a fazer uma nova aliança. Ele começa a mostrar como é que vai ser a nova Páscoa. Ele começa a mostrar como é que vai ser o novo cerimonial, como é que é a nova liturgia e os novos elementos desta nova Páscoa. Pão e vinho. Ele partiu o pão: este é meu corpo que é partido por vós. Tomai, comei. Depois que comeram, se cearam, ele pegou o vinho: este é o meu sangue que é derramado por vós. Tomai, bebei. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Judas estava. Pedro, o que haria de o trair negando, estava. Os outros que haveriam de fugir estavam. E Jesus sabia de tudo. Mas Jesus priorizou a comunhão. Meu irmão, nós precisamos aprender essa lição. Ninguém aqui é perfeito. Jesus, o perfeito, o santo, que aquele momento foi tentado de todas as sortes, de todas as formas, para entrar uma manchinha, e esta manchinha é atrapalhar o plano de Deus. Mas Jesus estava seguindo fielmente a ordem de Deus. Perfeito. Ele priorizou a comunhão. E nós? Eu posso ser bom em uma coisa, mas em outras coisas eu sou muito ruim. E nessas coisas que eu sou ruim, você é bom. E a gente continua junto. A gente precisa entender que nós precisamos entender a natureza, a necessidade da nossa comunhão. Não importa se você está meio jururu com o irmão, não importa se o irmão olhou atravessado para você, não importa, nós precisamos priorizar a comunhão que o Senhor Jesus nos deu na cruz do Calvário. Pastor, ele está fazendo isso comigo. Deixa ele nas mãos do Senhor. Deus sabe o que faz. O Senhor nos ensinou a pedir misericórdia. O Senhor nos ensinou a pedir até pelos nossos inimigos. Imagina aqueles que estão conosco, irmãos. Precisamos priorizar a nossa comunhão. Aí Jesus faz aquela ceia. Já são 2 lições, né? A primeira, seguir comandos. A segunda, a prioridade da comunhão. Aí Jesus vai fazer um outro evento que me chama a atenção, que eu chamo de terceira lição nesta noite, que é a chamada ao serviço. Você pode repetir? Chamada ao serviço. Depois que ceou, Jesus, que está priorizando a comunhão, Jesus não expulsou, Jesus não ordenou e nem Jesus sugeriu. O evangelista, o apóstolo João, vai dizer que Judas, só João fala isso. Depois que ceia, Judas sai, seguindo aquela ordem que o Senhor Jesus disse: aquele que está me traindo, faça. Não é bom. Está acontecendo porque o Filho do Homem precisa ser traído. Mas, oxalá que se esse não tivesse nascido. E o que tem de fazer, faze-o depressa. Então ele saiu.
Não aguentou a comunhão. E tá nessa comunhão, Judas sai. Aí Jesus vai continuar a mostrar como deve ser os nossos relacionamentos envolve as nossas reuniões enquanto reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele faz uma coisa que Pedro não imaginava que Jesus pudesse fazer, que ele queria fazer, e ele não lembrou o que tinha que fazer. Que João lembrou o que tinha que fazer, que não lembrou o que tinha que fazer, que era lavar os pés. O dono da casa não lembrou o que tinha que fazer. Aí Jesus pega uma bacia, tira uma parte da roupa, fica mais à vontade e chama os discípulos. Eu vou lavar os pés de vocês. Pedrão: não, Senhor. O Senhor é o Messias. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Salvador. Não é bom que o Senhor é a autoridade máxima. O Senhor é a cabeça da igreja. O Senhor é o Rei dos Reis. É eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Somos nós. E nem somos dignos para isso. Aí o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, se quem não aceitar ser lavado por mim, não é digno de mim. Aí Pedro, é impressionante como a gente vai de um extremo a outro rapidinho, né? Rapidinho a gente sai de um extremo a outro. De domingo passado eu falei da necessidade que temos de estar no centro da vontade de Deus, vivendo um equilíbrio, porque nos extremos, irmãos, a gente não enxerga as coisas direito, não. No extremo, ele estava dizendo: não, Senhor, o Senhor é Deus, eu sou servo. O Senhor é pai, eu sou filho. E não é o Senhor que tem que lavar os nossos pés. Aí Jesus disse: não, você precisa se lavar, senão você não entra no reino de Deus. Aí: não, Senhor, então não lava só os pés, não, lava tudo, para garantir o serviço, para garantir que eu não vou me perder. É só os pés. É só aquilo que demanda. Quando Jesus fala que está lavando os pés, está falando que vai purificar os nossos caminhos, purificar as nossas ações, purificar o nosso avanço. Ele vai limpar a nossa maneira de caminhar no reino de Deus. Mas aquele serviço era um serviço de servo, não de Senhor. Então o Senhor mostra-nos que precisamos aprender a chamada ao serviço. E dessa chamada ao serviço, o Senhor fala: olha, lá fora os reis, os juízes, os senhores, eles mandam e os servos obedecem. No meu reino, quem quer ser grande, precisa servir. E quem quer ser o maior, precisa servir a todos. Pergunta que eu faço aos irmãos: alguém no ápice da sua vida consegue servir a todos? Então esqueça de ser o maior. O maior é Jesus. O maior é Jesus. O maior é Jesus. Agora tem a outra opção: ser grande. E o Senhor quer que os seus filhos entendam a posição de ser grande. E os que são grandes, eles têm que servir. Por isso que nós acostumamos dizer que a escada do ministério na igreja, ela não é uma escada para cima, ela é uma escada para baixo. Congregados, membros, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Porque quanto mais a gente serve, mais o Senhor vai exaltando. Aquele que se humilha, aquele que se abaixa, aquele que mais serve, o Senhor exalta. E o Senhor está falando, é engraçado que o Senhor Jesus acabou de dar essa lição. Os discípulos não entenderam. A mãe de um chegou na frente e tentou botar os dois que estavam na linha de frente no trono. Um do lado do outro. Aí o Senhor Jesus: mas, eu tenho que priorizar a comunhão. Não, meu filho, não é assim. Tenha calma. Sirvam, e vocês serão grandes no reino de Deus. Você pode perguntar: pastor, eu não quero esse negócio de ser grande, não. Eu não quero esse negócio de servir. Eu quero ficar aqui no meu quentinho. Eu quero ser servido. Eu gosto de ser servido. Ok, meu irmão, a decisão é sua. Mas eu, pela Bíblia, não recomendo. Como posso apresentar-me diante de Deus
de mãos vazias. Olha o que Deus fez por mim e por você. Ele fez, sendo homem, Deus se tornou homem. Sendo rei, se tornou súdito. Sendo Senhor, se tornou servo. Se tornou filho. E passou aquilo que eu e você deveríamos passar, e a gente não aguentaria nem 0,001% do que Jesus passou. Você pode até achar que aguenta ser esbofeteado, mas você aguenta ser cuspido ao mesmo tempo? Você pode até achar que aguenta ser pregado com as mãos, mas você aguenta ser pregado com um espinho na cabeça e as pessoas lá embaixo zombando de você? Você pode até achar que aguenta alguma coisa, mas você não aguenta tudo que Jesus aguentou para que você estivesse transformado. Não é só uma questão. Aqueles que aceitam Jesus, o Espírito Santo já começa a mover. Esse é bom para ser usado. Alguma coisa você tem que servir ao Senhor, nem que seja para dizer a alguém: olha, Jesus te ama. Nem que seja para ministrar a alguém a paz de Deus. Alguma coisa precisamos servir ao Senhor e ao corpo de Cristo. Alguma coisa. Nós precisamos entender a lição da servidão. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Jesus sabia o que esperava, mas ele estava servindo aos seus discípulos. Discípulos que eram incrédulos, discípulos que eram teimosos, discípulos que estavam traindo, discípulos que estavam bagunçando. A estes ele os serviu. Agora deixa eu falar aqui uma coisa para você dar glória a Deus e renovar as suas forças em Deus. Você não é como Pedro, teimoso. Você não é como Tomé, incrédulo. Você já foi transformado. Você já foi lavado. Você já acreditou na mensagem do Evangelho. Você já aceitou a palavra de Deus. Você já aceitou Jesus na sua vida. Você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então você pode servir uns aos outros com alegria. Servir com alegria. Servir com alegria. Ah, mas esse serviço aqui não é bom. Eu queria estar no altar, mas para estar no altar tem que servir muitas e muitas pessoas. Antes de servir o altar, eu precisei servir na porta. Precisei servir nas obras. Devo ter deixado algum muro torto em alguma das cidades que meu pai já foi pastor. Mas a gente vai servindo. E uns servindo uns aos outros. A gente tem uma ideia de que nós somos iguais. Todo mundo é igual, meu menino, não é? Sim ou não? E é verdade. Todos nós temos que entender que estamos no mesmo nível. Agora, para a gente entender e as coisas funcionarem do mesmo nível, o Senhor Jesus ensina como é que isso vai acontecer. Quando cada um achar o seu próximo superior que você. Eu tenho que achar cada um aqui superior a mim. Vocês têm que achar cada um aqui superior a você. Aí todo mundo se achando inferior, está todo mundo no mesmo nível. Só assim, irmãos, a gente vai conseguir entender o mistério da comunhão, o mistério da servidão, o mistério do serviço do reino de Deus. Só assim, quando a gente entender que cada um é maior que nós, que todos foram alvos do amor de Deus, que todos foram alvos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que todos é preciso servir. É preciso servir e servir com alegria. Só para a gente não esquecer, lições dos comandos, lições da prioridade da comunhão, lições do serviço. E a minha última lição que eu quero trazer aqui com os irmãos é o serviço, mas um serviço com adoração. Porque se tinha uma pessoa que podia ir para a cruz do Calvário zangado, era Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Se tinha uma pessoa que podia subir na cruz do Calvário zangado, era Jesus. Os seus que o receberam, um traiu, um bom número fugiu, mas
Mas a palavra de Deus diz que ele foi seguir a sua missão com alegria. Sabe por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz, em todos os textos, fala que assim que terminou isso, cantou um hino. Eu sei que tem uns hinos aí que só misericórdia, né? Você não lembra de Deus e fica deprê, né? Mas se a gente esquecer nós e olhar para Deus, obedecer a palavra de Deus que diz olhar para o consumador, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, a gente não vai ficar preso a esses negócios. A palavra de Deus diz que depois disso, e isso não era nem o começo das dores de Jesus. Jesus já tinha alguns ali 3 anos e meio, servindo a eles, lutando com eles, ensinando a eles, lutando com eles, ensinando isso o tempo todo. Mas Jesus mostrou, olha, eu quero ter comunhão. Aprendam a servir uns aos outros. Agora faça isso com alegria. Ele cantou um hino. E o hino que eu imagino que o Senhor Jesus cantou não foi o hino, vamos dizer assim, minha vitória tem sabor de mel. Não é o que eu acho errado a música. Por que pareça, eu não acho tão errado a música. Porque tem salmos que falam assim, que o Senhor, Salmo 23, vai colocar diante de mim uma mesa perante os meus inimigos. Então não vejo tanta polêmica para isso. Mas o hino que eu imagino que Jesus cantou foi um hino de adoração. Jesus, quando veio à terra, os anjos adoraram. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Então eu imagino que o hino que o Senhor louvou foi um hino de adoração. Um hino de reconhecimento do poder de Deus. Um hino reconhecendo a supremacia do Pai. Admirando a sabedoria do Todo-Poderoso. Admirando a fortaleza do Rei. Admirando a majestade e a glória do Criador. Foi um hino de louvor a Deus. Então, ele cantou. E depois que cantou, ele foi para o Calvário. Ele foi para Monte das Oliveiras e lá suou sangue. Engraçado que o único que diz isso é João. E João está escrevendo que Jesus é Deus. E a única coisa que João mostra que Jesus, uma reação humana de Jesus é essa, que Jesus suou sangue. Chorou. Achou que teria a companhia dos seus discípulos na intercessão. Encontrou dormindo. Mas ele priorizava a comunhão, deu uma bronca lá, voltou. Depois, na segunda vez, encontrou de novo. Aí já desistiu, voltou de novo. Chegou a perguntar, chegou a orar, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas seja feita a tua vontade. A tua vontade soberana é que eu vá até a cruz. A tua vontade soberana para Abraão, Isaac, não era que Abraão matasse Isaac. Era só um sinal de que o Filho de Deus iria para o matadouro. E aquela profecia que Abraão fez, o cordeiro para si, Deus proverá, não está falando do cordeiro que Abraão encontrou amarrado. Porque a mesma palavra diz que Abraão, quando viu o sacrifício de Jesus, se alegrou. O cordeiro que Deus providenciou não foi aquele que ele tirou do mato, foi Jesus na cruz do Calvário. Então ele foi. Irmãos, o diabo tentou Jesus até o último momento. Jesus pediu água e botaram uma espécie de esponja com vinagre. Alguns vão dizer que aquela esponja com vinagre atrairia vômitos para quem já estava debilitado, seria um problema. Mas a grande maioria dos estudiosos afirmam que o problema não estava na esponja com vinagre. Estava o problema porque aquela esponja com aquele vinagre era utilizado para limpar fossa, vaso sanitário.
O diabo tentou Jesus para Jesus murmurar, até no último instante, para Jesus murmurar. Mas Jesus não murmurou. Jesus veio até o fim. Jesus foi confiante. Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazes. A ti entrego o meu espírito. E quando ele disse isso, tombou. Quando ele disse isso, tombando, o véu de alto a baixo se rasgou. A primeira ação de Jesus na morte da cruz do Calvário foi abrir o caminho vivo para Deus. Agora nós não precisamos mais de sacerdotes, nós não precisamos mais de profetas, nós não precisamos mais de juízes. Agora nós podemos entrar na presença de Deus, porque Jesus nos transformou em sacerdotes. Você pode entrar na presença de Deus com alegria, com ousadia, com coragem, porque Jesus abriu o caminho de alto a baixo. Aquela última Páscoa, Jesus nos trouxe uma lição, só que a lição maior estava por vir. No domingo, uma coisa que já tinha acontecido antes, mas daquela forma nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer na história da humanidade. Antes, Elias ressuscitou morto. Durante, Jesus ressuscitou mortos. Agora, Jesus, Deus, venceu a morte. Venceu a morte. Os outros que ressuscitaram foi o poder de Deus, porque é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida e é Deus quem torna a dar a vida de novo. Agora Jesus venceu a morte e triunfou sobre a morte. Sabe o que é triunfar sobre a morte? É fazer festa em cima da morte, é zoar a morte. Festejou sobre a morte, triunfou sobre a morte. E ele não foi, ele não será, ele é o meu e o seu Salvador. Ele não vai estar, ele não esteve, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. A única coisa que está no futuro, porque lembram da primeira lição? A lição do tempo. Quantas pessoas querem partir antes do tempo? Quantas pessoas querem ir para o céu antes do tempo? A única coisa que ficou para o futuro foi: eu vou preparar um lugar, mas eu volto. Eu vou repetir: eu vou preparar lugar para você e volto pegar você. Enquanto isso não acontece, atendemos à oração de Jesus: Pai, eu não posso tirar eles do mundo, o mundo os odeia, mas neste mundo, enquanto eu estive no mundo, que eles possam aprender aquilo que eu fiz no mundo, que eles possam ser um, e que eles possam glorificar o teu nome, assim como eu glorifiquei o teu nome. Você pode ficar em pé nesta hora. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, há cerca de 2000 anos atrás, para mais, para menos, a gente nunca tem aquela ideia fixa do calendário. Seres humanos é seres humanos, né? Mas há cerca de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus fez uma ação que até hoje é viva em nós. Porque, irmão, se a gente for olhar as doutrinas das religiões e as liturgias da religião, a mais controversa é a nossa. A mais controversa em termos racionais. Porque nós, de nós mesmos, nós queremos pagar por as nossas dívidas. Nós, por nós mesmos, nós queremos justificar a nós mesmos.
Nós, por nós mesmos, nós queremos ser reconhecidos. Aí o Senhor Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, e através do Espírito Santo Ele nos ensina. É de graça. Não é que foi de graça, mas vocês a alcançam de graça. Pedro afirma aqui: a nossa salvação não foi comprada com ouro, com coisas corruptíveis. Olha o que Pedro vai comparar as coisas corruptíveis: ouro, prata. As coisas que, os metais que mais duram, ouro e prata. Não foi comprada. A nossa vida, a nossa alma não foi garantida no céu com ouro e prata. Jesus não chegou aqui na terra com ouro e prata. Muito pelo contrário. Mas foi com o sangue do Cordeiro. E o apóstolo, o escritor aos Hebreus vai afirmar: olha, no tempo passado, o sangue do Cordeiro era suficiente para perdoar os pecados daqueles que estavam liberando aquele cordeiro. O sangue daqueles animais pacíficos era o suficiente para perdoar os pecados deles. Agora imagine o sangue de Jesus, que é poderoso. É poderoso. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é poderoso. Muito mais poderoso do que o do cordeiro humano, ou natural. Muito mais poderoso do que o cordeiro, do que os pombos. Poderoso. 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 O sangue do cordeiro é poderoso. Ele está aqui nesta noite. Aí ele fala que vocês alcançam de graça. Ele dá o Espírito Santo para nos consolar das coisas bobas que a gente fez no passado, consolar das aflições que acontecem no tempo presente, para nos guiar no caminho certo em que devemos andar e para nos edificar, fazer com que a gente sirva mais e, servindo mais, se torne grandes no reino de Deus. Isso de graça. O salário é alto, porque o salário do pecado é a morte. E Paulo vai dizer que agora a morte não é mais salário, é o lucro. Porque agora a morte que foi vencida por Jesus, agora é o caminho que nos leva até as mansões celestiais. Agora é o que nos leva a trocar a cruz e receber a coroa de vida eterna. Agora é o cenário que vai nos determinar que somos vitoriosos, mais do que vencedores. O que era morte agora virou lucro. O que o Senhor Jesus fez? Agora Ele fala: olha, se preocupe em ser amestrando. Quanto menos você se esforçar para se apresentar, mais eu vou mostrar a você. Jesus, enquanto esteve na terra, Ele falou: olha, vocês devem fazer as coisas para mim, para Deus, escondidos. Se uma mão abençoa alguém, a outra não veja. Porque o Pai que vê o que está escondido, Ele pega e coloca lá nos lugares elevados, para todo mundo ver. E é melhor Deus nos mostrar do que nós nos mostrarmos. Você já pensou para pensar como algumas pessoas estão crescendo? Aí você fala: mas o que é que essa fez? Ela fez que ela se entregou a Jesus e serviu. E na grande maioria do seu serviço está no secreto. Tudo o que a nossa natureza não quer, receber de graça algo que é caro. Receber um salário por algo que a gente não consegue fazer por nossas forças, nós precisamos fazer com a força do Espírito Santo, que é servir ao Senhor. E ainda preferir ficar escondido. Mas a palavra de Deus afirma que aquele que vencer receberá o galardão. Aquele que vencer vai ser reconhecido por todos como vencedor. Portanto, meus irmãos, enquanto vivamos nesta terra, tempos de pandemias, tempos de guerras, ameaça até já chegando a Portugal. E às vezes a gente pode ficar assustado, agoniados,
Fica não. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Aprende com ele. E segue. Ah, mas o fulano de tal não quer seguir. Irmãos, segue. 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 Porque o rei está voltando. E quando ele voltar, ele perguntou: eu vou encontrar na terra fé na terra? Eu vou encontrar amor na terra? Se depender de mim, ele vai encontrar fé e amor. E de vocês? Quantos estão comprometidos a viver na dependência de Deus? A amar como Deus nos amou. Então façamos a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus.